Olá, telespectadores do canal Plural TV Comunitária de São José dos Campos. Hoje a gente está muito feliz que a gente está estreando mais uma série. É o programa Vale Audiovisual. Um programa muito legal que você vai assistir sempre aqui no canal Plural, na TV Comunitária de São José dos Campos. Um programa que fala com pessoas que atuam no audiovisual, atuam na comunicação comunitária, atuam nessa mobilização pela democratização dos veículos de comunicação e dos instrumentos para se produzir comunicação. Eu estou muito bem acompanhado aqui com o Marcelo Torres, que é produtor cinematográfico, que tem uma carreira brilhante aí no cinema nacional. Aliás, viva o cinema nacional. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí, bom dia ao Emerson, obrigado aí, que o Emerson é o que sabe dessa tecnologia toda aí, né? Porque ver a TV é fácil, agora como isso chega, né? Essas imagens que esbarram na gente pela rua. Mas, poxa, bem-vindo aí, Emerson, é o nosso estreante, né? É um privilégio para mim hoje poder participar desse momento, desse bate-papo, e falar um pouco sobre TV, o Canal Plural, a Celebreiros, esse projeto que é fantástico, do Vale, né, audiovisual. E para mim, só adianto que é um motivo de grande orgulho, tá? Fazer essa conversa inicial. E agradeço a todos que vão assistir e que já contribuíram para isso ser uma realidade. Emerson, a gente está iniciando, como você bem sabe, você é um dos protagonistas dessa fase, uma nova fase no canal Plural. Para abrir essa jornada, a gente quer conversar contigo, porque você é o responsável por reerguer esse projeto desde 2019. Gestor, voluntário, técnico, artista, e que empresta todo o seu conhecimento para que esse canal seja aquilo que a comunidade de São José dos Campos e do Vale do Paraíba esperam, né? Um canal aberto para produção e programação com conteúdos produzidos aqui no Vale do Paraíba, no ventre desse vale. Emerson, o que é o canal Plural para você? Falar sobre o Canal Plural e dizer o que é o Canal Plural para mim tem dois aspectos, um aspecto muito técnico e outro aspecto muito emocional. Então, vou começar pelo aspecto técnico, que o Canal Plural é uma ferramenta. Eu enxergo o Canal Plural como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, de levar informação, cultura e bom entretenimento para as pessoas que nos assistem em todas as nossas plataformas. E do ponto de vista emocional, para mim, é o meu, como eu vou dizer assim, o meu filho, que eu adoro tanto, e estou conectado aí desde 2019, porque é um projeto apaixonante, onde a gente aqui dá oportunidade para jovens, para todo o público, de faixas etárias diferentes também, que estão conosco, pessoas que precisam ser incluídas na sociedade. E por meio do audiovisual e do que é o Canal Plural, esse projeto que é fantástico, né? Que compõe aí um braço da Celebreiros, é onde me permite, eu, enquanto pessoa, cidadão, trabalhar para algo que eu adoro, né, que é a mídia, estar em contato com as pessoas, desenvolver pessoas e inserir conteúdo relevante, que seja significativo, né, para a transformação das pessoas, e contando com gente maravilhosa que chega sempre para somar. São voluntários, são aprendizes, são professores, são artistas, né, que estão conectados conosco nesse ecossistema de criatividade, de inovação, e enfim. Então, para mim, tem dois aspectos: o tecnológico, aquilo que envolve o trabalho, aquilo que envolve a possibilidade de fazer algo inovador para as pessoas, e essa parte emocional, que sempre teve presente na minha vida, que é uma questão voluntária e de lutar por uma sociedade mais justa. Então, o Canal Plural, para mim, hoje é uma parte muito significante da minha vida, eu poderia dizer dessa forma. E por falar em jovens e por falar da Celebreiros, a gente também, dentro da Celebreiros, que é a gestora do canal Plural, existe um núcleo de cinema que o Marcelo Torres coordena, que é uma pessoa, um profissional do cinema brasileiro, com passagens e participações aí em grandes produções como Central do Brasil, Diário de Motocicleta e tantos outros filmes, né? Xingu. Marcelo, como você vê o canal Plural como um veículo para poder mostrar, sobretudo aqui para o Vale do Paraíba e região,
um pouco do cinema nacional. Assim, quando eu fiquei sabendo do Canal Plural, a primeira coisa que veio em mente, assim, fala, poxa, existe um stream na nossa mão, né? E que é de graça, que a gente pode dar acesso a todo mundo, né? De pegar o pessoal do Vale e exibir os curtas deles, né? Porque curtas que são feitos e passa uma vez num festival, se for selecionado, ou mostra para parente, família, e amigos ou colegas de sala de aula. Então, isso é uma grande chance, né, que tem. E nós temos essa distribuidora, esse exibidor na mão, né, da comunidade. É isso que o Emerson coloca. O que me interessa é levar o cinema a essa sociedade de ponta, porque é dificílimo um pai ter um dinheiro para ir a um cinema, comprar uma pipoca, levar um filho, gastar R$ 100, ou se vai de ônibus, ou pagar um estacionamento no shopping, né, que é onde estão os filmes. E o Canal Plural, ele te dá essa riqueza, essa chance. Eu fico emocionado quando eu vou em palestra, tudo Canal Plural, que são pessoas que não tiveram acesso ao cinema brasileiro. E é onde esse programa a gente vai trazer. São os filmes que eu vi quando jovem, porque comecei cinema muito cedo. Eu tive a chance de trabalhar e assistir os filmes. Só que essas pessoas não têm mais acesso a esses filmes, né? Porque não tem como pagar um streaming, né? Isso que é o Canal Plural para mim, onde eu fico muito feliz e com pessoas muito talentosas, né? Pessoas que eu tenho esse currículo todo, o Emerson tem esse currículo todo, como o Cometa também tem esse currículo todo aí, né? Até o nosso próprio operador de câmera aqui, que é o Gui, também que já existe um currículo dentro dele. Então, eu acho isso genial. E é de graça, tá aí para o público ter esse acesso. Uhum. É interessante observar, né, que o Canal Plural é a TV da educação, da diversidade e da economia da cultura, sobretudo para potencializar e fomentar também, de certa forma, né, exibindo a produção audiovisual dessa região aqui do Vale do Paraíba, como também de todo o estado de São Paulo e do Brasil. É, Emerson, você tem uma carreira consolidada no mundo corporativo. O que te levou a aceitar o desafio de reerguer um canal de educação e de cultura em plena crise? Eu tenho uma ligação emocional com o Canal Plural, e isso é motivado na minha veia, que eu sempre fui voluntário em muitos projetos, desde pequeno, né? A minha família tem esse aporte, né, do voluntariado, de se envolver com a sociedade, com a comunidade, para melhorar a vida das pessoas. E isso está incutido dentro de mim, né? Eu sempre participei em outras associações também, de forma voluntária, para ajudar aquele menos favorecido a encontrar um caminho, a ter uma oportunidade diferente. E quando eu tomei contato, eu acho que vale a pena fazer essa história para vocês com o Canal Plural, foi muito bacana. Eu estava num projeto, né, privado, conheci uma pessoa fantástica que chama Tiago Braga, que também é consultor empresarial, num projeto que eu estava a realizar a valuation de uma empresa para uma questão de fusão. E o Tiago Braga, que vim descobrir depois, que fazia parte do conselho da instituição Celebreiras, um dia numa conversa disse: Emerson, eu participo num projeto, um projeto social que ajuda as pessoas menos favorecidas, e aí eu vi que você tem uma veia um tanto quanto artística, que eu tinha comentado com ele algumas produções que eu tinha feito para estar mais assim próximo dos meus meninos, né, adolescentes, que envolvia YouTube, e ele convidou-me para conhecer mais a instituição. Isso foi fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo Pani, que na ocasião era o presidente da instituição Celebreira, e os dois, então, apresentaram a instituição Celebreiros e o Canal Plural, onde eu tomei conhecimento de um projeto que eles tinham desenvolvido que chamava Jovens Protagonistas. Fantástico, que era tá ali ao alcance das pessoas de periferia e ajudar o jovem a se formar dentro de uma perspectiva audiovisual e trazer esse jovem para uma questão assim
de desenvolvimento social melhor, num ambiente melhor. E foi fantástico esse projeto, eles tiveram sucesso, e eu adorei isso daí, e vi que eles tinham toda uma estrutura, mas por uma questão de incentivo, fomento, estava numa baixa, né, como acontece. E aquilo tocou-me, né, e eu falei: "Poxa, eu dou minha contribuição para tanto empresário ficar mais rico, mais poderoso", e é fato isso, e é bom, é saudável, né, que tenhamos empresas que empregam, que geram riqueza. E eu estava, nesse momento, não participando de nenhum outro projeto social, e eu achei que era uma oportunidade de retomar essa parte da minha vida que eu sempre achei importante, junto de uma instituição que é a Celebreiros, e com esse projeto do canal, comunitário em São José dos Campos. Isso cativou-me, tinha grandes desafios, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e eu abracei essa causa, e hoje, para quem assiste o Canal Plural, o nosso espectador, para quem está envolvido no Canal Plural também, o Marcelo e outros, né, já percebe a evolução que isso teve. Então foi isso que me motivou, né, pegar todo o meu aporte que eu tenho e ainda desenvolvo na parte privada, né, com as minhas consultorias, e aplicar isso num projeto social para transformar vidas e sociedades, dar oportunidade para jovens e aquelas pessoas que precisam ser ouvidas. Foi isso, Cometa, que fez com que eu entrasse nesse projeto, fui picado por esse projeto maravilhoso, e já vão aí 6 anos, né, envolvido com o Canal Plural e com a instituição Celebreiros. É interessante que o Emerson é contador, analista, desenvolvedor de sistema, economista, auditor, perito judicial e já foi jovem, como os jovens É, atendidos pela Associação Celebreiros. E sabe o que eu estava pensando? Quando eu era pequeno, Emerson, não, somos, né? Quando eu era pequeno, eu sonhava em ter uma emissora. jura? Mas era uma emissora para eu poder tocar violão, jogar botão, fazer campeonatos de botão, fazer filmes, né, sobre o lugar onde eu nasci, sobre os meus amigos, né? Sobretudo eu tive muitos amigos afrodescendentes, né, tive muita essa influência também, comecei a tocar samba. E o Marcelo teve uma experiência recente com o Canal Plural, porque ele encontrou jovens que acordaram também para esses sonhos, né? Sim. Sonhos de se apropriar da linguagem do audiovisual e manifestar esse sentimento que eles têm pelo mundo, pela cidade, pelo local, pelo território onde vivem. Como é que foi essa experiência, Marcelo? Cara, essa experiência, para mim, eu já esperava, né, uma experiência assim, porque eu participei na UNB em Brasília, no desenvolvimento do CPCE, que era do departamento lá da comunicação, mas na época o Cristóvão Buarque era Cristóvão Buarque. reitor, Geraldo Moraes, né, Vladimir Carvalho, Pedro Jorge. Então, eram pessoas assim que me deram essa visão, né? Como ter uma televisão, porque isso para mim sempre foi muito distante. Eu nasci e não tinha televisão, né? Eu fui ver televisão com 10 anos, né? Com aquelas marcas ali de azul, rosa e verde assim. Então, eu tinha essa coisa de ter participado de uma TV e tinha certeza da facilidade que se um jovem, né, um estudante chegar a ter aquele acesso, a facilidade que teria no seu trabalho futuro, como o CPCE desenvolveu vários profissionais aí. Como assim, né? O sonho que o Cometa fala, né? Ah, eu queria ter uma TV. Pô, você imagina, a TV Plural, ela leva esse sonho ali para a criança que não tem acesso, né? Porque é como eu falei ali no início, a TV é fácil você olhar para ela, ver o que está acontecendo. Cara, mas quem que toma conta disso dali, né? Vem aqui o Eduardo, né? O cabo. Você fala, cara, se tem um cabo ainda, né? Não é uma coisa que sai por aí, né? Todo mundo tem uma televisão, tem regras. E essa coisa da TV plural, ela é muito próxima aos jovens. Isso que é legal. A gente é uma coisa que dá a proximidade sem uma hierarquia, né? Porque existe hierarquia dentro da TV, mas tudo é muito
fácil o acesso do jovem, né? Eu fico pensando, eu lá atrás, um acesso na televisão da UNB, impossível naquela época, era impossível, mesmo já estando estudando com 18 anos, 19, eu não tinha acesso à TV. E a TV Plural, essas crianças têm acesso, não ao cabo que o Eduardo toma conta, essa tecnologia que o Emerson fala. Cara, mas eles têm acesso, porque eles fazem os vídeos deles com o equipamento da TV Câmera. Oh, desculpa, gente, TV Plural. Eles fazem a edição com a TV Plural, né? Então, a TV Plural dá esse conhecimento. E além de manter eles fora da rua, não que a rua não seja legal, o futebol, o jogo de botões, mas o pensamento deles diminui um pouco, o acesso né, a outras coisas, ele está ali focado na educação e tendo uma TV de alta tecnologia, porque está o Emerson e o Eduardo aqui dentro, eles dão essa tecnologia aí que qualquer outra TV tem também, mas a TV Plural tem. Aí foi muito interessante porque o Marcelo participou de um projeto da Celebreiros, ele coordena o núcleo de cinema da Associação Celebreiros, junto com o Canal Plural, e visitou e apresentou, né, filmes Sim. para as escolas das bordas da cidade, né? Apresentou para jovens que nunca imaginavam encontrar um profissional como o Marcelo e ele compartilhou essa experiência com eles, né? Por exemplo, na Univap, como também em escolas estaduais e municipais aqui de São Municipais, José. que foi uma coisa linda que eu vi de uma criança, assim. Ela falou, por que que você está aqui? Eu falei, cara, que você está aqui, eu sou igual a vocês, eu passei por isso daí. Eu vim de uma família muito simples também, então eu sei que esse acesso, eu nunca tive lá atrás, nunca, né? E esse acesso eu quero dar, inclusive a minha experiência eu quero passar. E é tudo voluntário, como o Emerson fala, ninguém está aqui ganhando dinheiro, né, para lá, não estamos nem pagando conta, os boletos, não é isso, é porque a gente é obrigado a passar isso. É obrigado, eu sou obrigado a passar a minha experiência. Eu, cara, as minhas chances eu tive, lógico, né? Estava lá próximo ao UNB, num curso de comunicação, com professores maravilhosos, eu tive o acesso por causa deles ao cinema. Mas eu batalhei muito também, né? E essas crianças têm essa possibilidade do canal Brasil, do canal Plural. Não que eles vão virar de televisão, mas eu te garanto que o vídeo deles do Instagram, tudo vai mudar, né? Porque os caras estão com uma coisa mais técnica ali, né? É isso. Emerson, e o sonho e o ideal que você tem, Emerson, né? Que inclusive tem experiência em finanças, inovação, em TI, né? Passou pela Johnson, pela Farmaconde, pela Santa Marcelina, enfim, conhece bastante esse mundo corporativo, mas esse ideal, como todos nós temos aqui do Canal Plural, e que você é um grande guerreiro, né? E que traz o canal cada vez com mais qualidade, né? De entender e perceber, né, o papel da arte e da comunicação na vida e na nossa sociedade para reduzir as desigualdades Sim. sociais, né? Então você chega no canal, o canal está sem sede, né, Emerson? Entra como voluntário, como é que começa isso? Limpando, onde estão as câmeras? Conta um pouco disso. Se eu lembro desse momento muito assim sendo muito sincero, com mais uma alavanca para me motivar a ficar nesse projeto. Por quê? Como eu disse, eu conheci o Eduardo Pani, que era o presidente. Na altura, nós já tínhamos o Júlio Suni, que hoje é o atual presidente, e tinha uma equipe muito reduzida e não falo isso com demérito, mas era a realidade do contexto e eles vão entender o que eu vou dizer. Estava muito em baixa, né? A equipe estava em baixa. Por quê? Porque o projeto Jovens Protagonistas foi um sucesso, recebeu um aporte financeiro da Petrobras, conseguiu ter uma sede, ter um estúdio, desenvolver coisas belíssimas com a sociedade, mas depois o fomento foi embora e quando o recurso financeiro desaparece,
as pessoas têm suas contas para pagar também. E o projeto, então, caiu, vamos dizer assim, numa certa decadência naquele momento, né. E eu tive ali o Pani, o Júlio, outras pessoas que estavam ali tentando sobreviver com uma infraestrutura que cada dia que passava ficava mais desatualizada em termos tecnológicos e sem recurso para fazer as coisas, recurso financeiro mesmo, né. E a parte tecnológica também já estava a ficar sucateada. E eu falei: "Pô, isso não pode ser assim, né, não tem que ser assim. Uma história tão bonita não pode acabar dessa forma". E eu me envolvi, com todos, fizemos várias reuniões, tracei um novo plano estratégico com aquilo que nós tínhamos em mãos, né. E eu busquei, resumindo muito, passar do sistema analógico para o sistema digital, né, aproveitar tudo que a tecnologia tem de bom, né, de disponibilidade hoje no nosso próprio, telefone, smartphone, no celular, que dá para a gente fazer muita coisa, os computadores, que dá para a gente fazer muita coisa. Então, eu tentei romper isso, ter uma produção descentralizada, com todo mundo gerando conteúdo, e quem quisesse. Então, envolvi aí várias pessoas e artistas para mandar conteúdo para nós, né, de forma voluntária para divulgar isso, e passei a trabalhar numa estrutura de digitalização, da tecnologia para que ficasse mais enxuta, mais acessível, e a gente conseguisse voltar a ter o sinal do canal Plural sendo transmitido, porque nós tínhamos várias interrupções e por questões mesmo, às vezes de recursos humanos, às vezes de tecnologia de equipamento, que já estava ficando sucateado. E a sede foi muito interessante, porque a sede foi construída com dinheiro do canal Plural, mas o terreno, na ocasião, era um terreno cedido pela prefeitura, e a prefeitura, obviamente, com a necessidade da sociedade, precisava de ocupar aquele espaço para ampliar, creches, escolas e tudo mais. Ou seja, foi um período, assim, um pouco traumático, porque nós vimos, assim, de repente: "Olha, não vai ter casa, né, para estar, tem que arrumar outro lugar para ir". E a gente lutou para que isso acontecesse, fomos atrás também do próprio poder público para nos ajudar a manter essa história viva, e recebemos apoio, né, é importante dizer, mas nós tivemos que abandonar tudo que tínhamos e desfazer. Então foi equipamento para casa de um, para outro, e aquilo que era core da TV, para que a TV ficasse de pé, e como eu estava ali já trabalhando nisso, eu diria que das minhas horas, 16 horas produtivas do dia, sinceramente, acho que 9 eu estava usando para o canal Plural e o resto era fazendo consultoria, por paixão, né. Eu levei para minha casa essas coisas, consegui uma nova internet, enfim, foi difícil, mas foi bom, porque serviu para que a gente se reinventasse, de uma forma mais, tecnológica e mudando do analógico para o digital, e assim a gente conseguir depois ficar 24/7 a programação e mudar toda a programação, né. Isso, só tenho que agradecer a essas dificuldades enfrentadas, sendo muito honesto, porque a equipe que estava lá no começo se manteve unida, focada em dar a volta por cima, e foi isso que proporcionou que, por exemplo, que hoje nós tenhamos mais pessoas competentes, profissionais da área, atuando e apaixonados também por esse projeto, como o Marcelo está aí, é testemunha disso, Ah, aí ajudando a gente a dar um salto, né, de tecnologia e programação também, levando conteúdo para as pessoas, realmente que seja bom, né, seja bom em todos os aspectos, né, livre de qualquer outro viés, nós só estamos preocupados em levar informação e de qualidade para que as pessoas depois decidam e sigam seu caminho, né. Então, foi isso, Cometa. Tem muita história aí, mas resumindo, foi isso que aconteceu. Outras histórias ficam para um outro momento, porque senão a gente passa aqui mais de 24 horas só falando das dificuldades que enfrentamos, mas eu prefiro focar que hoje a gente está aqui, passados 6 anos, nós estamos aqui e tendo condição de fazer muito mais, entregar muito mais para a sociedade. Então, foi fantástico. Eu lembrei de uma música de Caetano Veloso, que é Santa Clara, padroeira da televisão, né? E nesse momento, né, Santa Clara, padroeira da televisão, e tantas outras energias voltadas para a transformação
dessa sociedade para um mundo melhor, né? A gente tem o apoio nesse momento, né? A gente tem aí 12 meses que a gente recebeu o aporte do PROAC para fazer toda essa reestruturação e potencializar ainda mais a realização desse sonho de um canal comunitário voltado para a educação, para a cultura, para a produção do audiovisual aqui no Vale do Paraíba, sobretudo na cidade de São José dos Campos, num diálogo também, né, que a gente pode aí aproximar o investimento social privado, o poder público, a juventude, a educação, as políticas de cultura, né, e de fomento à produção artística cultural, né? Aliás, né, Marcelo, a gente sente hoje a necessidade de arregimentar determinados grupos para poder orientá-los também, para eles produzirem cinema, né, Marcelo? Isso também é uma coisa da TV Plural, né? Isso é um curso de cinema que também a gente passa, sabe, Emerson? E como você falou, até você um detalhe ali me emocionou um pouco, que eu conheci a TV quando tinha esse estúdio, né, que estava ali, que era um momento, falei, poxa, que legal uma TV como... Depois acabou. Falei, cara, como assim, né? Que foi uma coisa, a prefeitura, sei lá, não seguiu essas coisas. Aí eu falei, gente, não, mas está na casa do Emerson. Eu falei, como assim, né? A TV está na casa do Emerson. Não, não é a TV, é da onde ele usava a internet. E hoje você conta rindo, né? Porque isso, Rui Guerra, um grande diretor de cinema no Brasil, eu fiz eu fiz dois grandes filmes com ele, que ele falava, Marcelo, não se chateie, porque você vai contar rindo essa história. Que às vezes a gente estava num problema, lá no meio do Xingu, caraca, não tem carro, não tem nada, não vai ter a comida. Ele fala, cara, fique tranquilo que isso você vai contar rindo. E realmente hoje eu conto rindo. Essa história da TV é importante essa coisa com o Emerson contar, porque não é essa facilidade bacana que hoje em dia a gente está aqui com luz, né? Pelo menos agora a gente já tem luz, tem uma câmera, né? Poxa, é uma batalha. As pessoas têm que saber dessa nossa batalha, né? A luta, ela serve para isso, né? Serve para a gente enfrentar e ter vontade de vencer. E foi isso que aconteceu. Nós tínhamos uma sede. Hoje nós temos 3 espaços maravilhosos para poder produzir e fazer coisas. Estamos hoje aqui contando essa história, rindo, porque nós não desanimamos, pelo contrário, foi combustível para vencer. E ninguém venceu sozinho, acho que isso que é importante colocar, sabe? Todos contribuíram para o Canal Plural e eu quero te fazer um reforço muito forte, que eu recebi muito apoio, Marcelo e Cometa, dos artistas, né? Dos produtores de conteúdo de diversas localidades aí do Vale do Paraíba, porque eu entrei em contato com muita gente e falei, eu preciso de conteúdo novo e bom para rodar, e esse espaço do Canal Plural é nosso, vamos fazer isso acontecer. E recebi, e temos ainda hoje um elo forte com esses artistas, né, vou pôr assim, produtores de conteúdo, que nos mantém vivo com conteúdo e programação, que hoje faz a diferença e são parceiros nossos, e estão cada vez mais desenvolvidos também. Então foi uma causa que todos abraçaram e isso foi maravilhoso. Vencemos, vencemos e vamos dar passos futuros. Então, eu queria dizer isso, Marcelo e Cometa. Realmente, nós estamos contando essa história hoje rindo, com muita alegria, não com deboche, mas com muita seriedade, porque é isso que faz com que a gente avance e entre em novas etapas cada vez mais exigentes e de responsabilidade, mas com o pé no chão de que a gente sabe fazer e vai fazer com todos, né? O que é muito importante. Não, e é interessante que essa conversa da gente, né, ela nos traz aí elementos e uma narrativa para um roteiro do próprio canal, de um documentário sobre essa história do canal, que é uma história de uma criança jovem que cresce, amadurece, se organiza, reúne a passarada, né, aqueles que trazem, né, a sua energia para poder trabalhar essa formação, digamos mesmo, né? É. Não é simplesmente informação, né? Viver essa experiência de produzir comunicação, produzir arte, porque da experiência é que se produz conhecimento. E eu daria um nome
para esse sentimento manifestado agora no Marcelo e do Emerson, como equidade, né? Eu sempre lembro de uma imagem, né, de equidade que é um muro muito alto que as pessoas mais altas Que conseguem ver e os que só vê assim, aqueles que não conseguem ver além do muro, né? O canal plural traz um banquinho, isso, muito alguma legal. coisa, uma escada, né? Importantíssimo. Agora, Emerson, o seu conhecimento de metodologias de gestão, né, e que implica também a forma como você pensou, e a gente pensou junto, a organização da grade, o planejamento da nova sede da estrutura técnica e até a utilização de determinadas plataformas de gestão também, para que esse canal funcione da melhor maneira possível. É uma emissora comunitária, mas que pode e vai e já está a falar de igual para igual com as emissoras comerciais, né, Emerson? Eu acho que isso é um ponto, assim, que eu tenho que agradecer o apoio de pessoas que chegaram para colaborar na parte técnica, administrativa, artística, onde a gente pôde implementar e estamos sempre revisando processos, né. Então, assim, falando um pouquinho mais tecnicamente, eu acho que é importante dar essa visão também, o que que é o canal plural agora, né? O que que é TV? O que que é televisão, né? A gente tem que separar a televisão daquele objeto que está, às vezes, no meio da nossa sala, que é um objeto, do que é o processo de uma televisão, né? E isso é importante a gente conversar, porque hoje a televisão ela está em todo lugar, né? Ela está na palma da nossa mão, ela está no centro da nossa sala, né? Ou às vezes até no banheiro, porque hoje tem televisão, tela espalhada para todo lado. Então, televisão, ok, para além de um objeto, a gente está falando aqui do processo construtivo de levar informação e material audiovisual para as pessoas, né. E o canal plural, pegando a minha experiência enquanto consultor em várias, empresas já, né, e suportando diversos ramos das finanças corporativas, eu busquei trazer aqui a questão da metodologia, né. Então a gente precisa ter, lógico, pessoas, que respondem por algumas atividades, né, obviamente, que trabalham em conjunto para algumas coisas acontecerem, que eu estou falando de pessoas. Eu tenho que ter também um ambiente físico e tecnológico, né, para que as coisas aconteçam, e depois eu tenho o conteúdo disso tudo, que vai ser transmitido de forma digital, né, hoje para várias plataformas, né. São inúmeras as plataformas hoje de como a TV ela comunica com o público. Desde aquela tela que está na frente lá das famílias, no centro da sala das famílias, como aquela telinha que está na palma da nossa mão hoje em dia, e a gente acessa a TV hoje por redes sociais e tudo mais, né, a segunda tela que a gente fala também. Então, essa experiência que eu tenho de organização de empresas, eu pouco a pouco fui trazendo para o canal plural, e em fases diferentes. Teve fase que quem gerava conteúdo para o canal plural, olha, eu tive que ser faxineiro no canal plural, e falo isso com muito orgulho. Eu tive que produzir conteúdo, ser entrevistador, dar entrevistas, depois ir lá na parte técnica e configurar os equipamentos, fazer a grade de programação. Então, passei por tudo isso. Hoje, no canal plural, graças assim a um bom trabalho e a aposta das pessoas, nós já temos processos bem definidos, né? Temos equipamentos com qualidade hoje que não perde para ninguém, e isso é muito bom. E rodando, quem assiste a programação do Canal Plural vê a qualidade que nós temos de transmissão, né? E funciona 24/7, né? Com uma programação vasta que não fica se repetindo. E temos também a questão hoje da responsabilidade social enquanto braço da Celebreiros para levar a informação e fazer com que esses jovens, algumas pessoas que precisam de inclusão, aplicar o conhecimento, então, por exemplo, de uma produção de vídeo, de cinema, seja o que for, e depois isso ser transmitido. E a pessoa, então, conseguir ver ponta a ponta como é que é esse processo. Então, isso assim, Cometa e Marcelo, né? Marcelo está acompanhando bastante, não foi
de uma hora para outra, né? Não foi. Tem 6 anos que isso está acontecendo. E está acontecendo com pessoas que desenvolveram junto com o processo, né? Inclusive eu, né? Eu nunca fui diretor de televisão, nunca fui nenhum produtor de mídia social como profissional disso. Então, eu aprendi também com o processo e com as pessoas, com os artistas, e isso me permitiu fazer com que eu não apareça nas telas hoje mais, porque temos pessoas muito melhor para fazer as coisas, né? E bem feito, mas eu consegui, eu acredito, dentro desses anos, lutar para que isso não morresse, manter-se vivo e todo mundo, e hoje eu tenho pessoas trabalhando em cada etapa do processo para levar conteúdo e informação. O meu papel, Cometa, é como se fosse uma pessoa que orquestra as coisas, né? E não protagonistas das coisas. As pessoas é que são protagonistas, que produzem e fazem. E eu aqui meio que faço um link para que isso vá encaixando e com responsabilidade seja veiculado, né? Então, eu diria que o sucesso do canal Plural é de todos, né? De todos. E aqui eu quero fazer um parênteses, só para dizer uma coisa, porque às vezes, hoje em dia, na mídia, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala todos, se não falar todas, ou se não falar todos, também fica algo assim que, então não é inclusivo. Não, não, não. O canal Plural é extremamente inclusivo e a gente convive com isso, respeitando as diferenças. Então, o canal Plural hoje pode dizer que é uma emissora de televisão onde todos, todas, e quem quer dizer todos, todos trabalham para um país, para uma sociedade, para uma comunidade melhor e para um mundo melhor. Porque nós, além de produzir conteúdo local e transmitir, nós também estamos atentos a tudo aquilo que é produzido em nível global e que é bom, e transmitimos também no canal Plural. Então, isso é fantástico, Cometa. Ah, pegar toda essa bagagem e aplicar, né? Com tecnologias hoje como o Google Crowd, que a gente usa, né? A gente tem aqui ferramentas da própria Microsoft que usa para a gente fazer apresentações e organização das coisas. Depois tecnologias aí de organização de vídeos, né? E integração de conteúdo. Tudo isso aplicando conhecimento que vem da indústria normal, né, do mundo privado, para canal Plural, que de certa forma não deixa de ser uma empresa, né, para poder atender objetivos e com responsabilidade honrar aquilo que nos foi concedido, né, que é o canal Plural, que hoje a guarda dessa concessão está debaixo da instituição Celebreiros. Aí é interessante que esse programa, aos poucos, ele vai se transformando também num aprendizado para as pessoas, para os cidadãos, cidadãs, organizarem um canal comunitário, né? Na verdade, só um pequeno parênteses, Emerson, nesse nosso programa, né, no que estamos a conversar, que é bem interessante as pessoas entenderem a importância de um canal comunitário, de uma cidade ter um canal comunitário, Certo. que é um processo, inclusive, que tem que ser legitimado até pela própria Câmara Municipal, né, que tem que colocar a necessidade, né, daquela cidade com mais de 100 mil habitantes, né, que a primeira condição, né, ter um canal comunitário que cumpra com as suas responsabilidades sociais, culturais, educacionais. Então, é meio que uma metalinguagem, né? O programa de hoje, o Vale Audiovisual, essa entrevista com o Emerson, com a participação do produtor cinematográfico Marcelo Torres, que é coordenador também do núcleo de cinema da Associação Celebreiros, o quanto que a gente está prestando um serviço de utilidade pública, né? Compartilhando uma experiência e um conhecimento. Né? Eu sonhava, né? Não sei se você também, eu estou muito hoje na questão dos sonhos, né? Quando eu era pequeno também, de uma TV no quarteirão, né? Eu tinha um amigo que ficava com um televisor na esquina, né? Imaginando que estava vendo uma programação que contava coisas da vida dele, dos antepassados, etc. E a gente se divertia. O quanto é importante, o quanto são importantes os canais comunitários. E a gente aqui, Emerson e Marcelo, numa perspectiva futura,
né, com um objetivo também de criar uma rede, né? Você imagina uma rede de canais comunitários, né? Puta, maravilhoso. Que também não tem esse compromisso em vender produtos e nem pode, né? A única coisa que ela tem é de disseminar o conhecimento, né, Marcelo? Isso. Inclusive, potencializando ainda mais o cinema brasileiro, né? Eu acho que isso é fantástico, né? O quanto a gente puder, inclusive, exibir, né, esses conteúdos que falam da nossa sociedade, que falam das nossas matizes culturais, né? O Marcelo tem uma experiência, né, com a população indígena, de filmes que ele participou e documentários, né, Marcelo? O quanto é importante isso, a garotada também vê tudo isso, né? O próprio canal também, né, exibe o festival Cine Urucum, que foi passado ao vivo em Surucucu, lá na divisa quase com a Venezuela, nos Yanomamis, que estava presidente da FUNAI lá na hora. Eles mandaram foto, olha, está sendo exibido o filme, que é o primeiro filme realizado pelos Yanomamis lá de Surucucu. Cara, olha o que esse canal faz. Isso a gente é comunitário, é de São José dos Campos, mas é uma coisa que está no mundo. Isso para mim é uma importância, cara. Seria a nossa tecnologia, eles terem acesso lá no Surucucu, que agora que está tendo uma facilidade de chegar, mas é só por avião e barco leva dias para chegar lá. Né? Então, essa é a importância, né? Que o canal, como o Cometa falou, que seja criado nas cidades acima de 100 mil habitantes, mas sem retrocesso, né? Sem dizer o que tem que aparecer, né? Como todos os curtas realizados pelos diretores aqui do Vale. Poxa, ele pode ser exibido no canal Plural, que isso é um novo programa que a gente vai desenvolver, um espaço, um certo horário, de exibir os curtas, não importa, né? Agora, claro, é a nossa formação, o que eu passo é dos diretores ter acesso aos CPBs dos filmes, né, para poder ser Isso é uma certificação. certificado de produto brasileiro, que é isso, é uma coisa que é dada pela Ancine, para a gente passar no canal. E o canal ajuda a profissionalizar a cidade fora do eixo. É esse acesso, porque a gente vai descobrindo isso, como é que você tem acesso a fundo setorial, como é que você tem acesso à Ancine, depois de muito tempo trabalhando. E eu passo isso para esses adolescentes, sabe? Que não é um bicho de sete cabeças, né? Se juntar, ter uma produtora, claro que é caro, que tem um gasto, mas se quiser se produzir, você precisa começar agora para você ter um currículo, senão você vai começar daqui 10 anos lá na Ancine, você não tem currículo, né? Sua produtora não tem. Então, quanto antes você ter mais tempo de trabalho e ter currículo, que isso o governo dá acesso a todo mundo que tem currículo e é capaz de realizar. E o canal, né, a TV Plural, dá isso. Passa uma experiência de uma pessoa como eu, 45 anos de trabalho, né, com mais de 70 filmes, é uma experiência que está passando. Né, como eu tenho vários amigos assim também. Mas, na verdade, a gente está passando uma experiência de uma formação, de uma faculdade, né, de um curso prolongado de cinema. Né? Os conteúdos exibidos pelo canal Plural também provocam um impacto social. Isso pode ser medido, né? E, inclusive, queria salientar, né, que a linguagem do audiovisual, ela cumpriu, por exemplo, durante a pandemia, né, um papel Sim. importante no letramento das crianças, adolescentes e jovens, né, nas suas escolas, né, um letramento multissemiótico, digamos assim, né, o letramento do áudio por meio do áudio e do visual, né, inclusive na construção de narrativas, na organização de ideias, né, o quanto isso foi importante, inclusive na perspectiva hoje a gente pensa e isso é possível, né? A gente está conversando com outras emissoras do Vale do Paraíba para a gente estruturar uma rede de comunicação comunitária, né? Eu acho que isso é importantíssimo, que ela não tem interesse nenhum em vender produtos, em comercializar quaisquer coisas que fosse, né? Mas para poder potencializar os movimentos de participação das pessoas nas cidades, ou seja, a população
entender o quanto é importante ela fazer parte do poder decisório, né? Planejar o seu território da maneira como ele tem Sim. que ser, os centros culturais que precisam, os equipamentos de saúde, etc. Tem esse papel, né, que é fundamental dos canais comunitários. E eu pergunto para o Emerson, qual é a missão, Emerson, que orienta os conteúdos que o Canal Plural coloca no ar? Que a gente pode discorrer um pouco sobre algumas coisas que são extremamente relevantes, né, para a sociedade. Então, o Canal Plural, enquanto uma TV, primeiro, que não tem fim lucrativo, né? Lógico que precisa de recursos para se manter de pé, mas todo esse recurso deve ser aplicado, redistribuído na melhoria e no crescimento do próprio canal. Nós nos alinhamos, Cometa e Marcelo, com agendas que são positivas no aspecto em que a gente valoriza as pessoas, né? Nas suas diversas opiniões e forma de enxergar o mundo. Então, nós valorizamos as pessoas enquanto a pluralidade, né, das pessoas, valorizamos o meio ambiente como um todo, a necessidade de cuidar, de tratar e de preservar a nós mesmos quanto preservamos o meio ambiente. Essa é a verdade, né? O ser humano, às vezes, é um pouquinho arrogante em achar que vamos salvar o planeta. Não, 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 não. Nós temos que cuidar do planeta para salvar a nós próprios, né? Porque o planeta segue. E também na questão aí de informação, e isso é muito sério que eu vou dizer, que seja livre de qualquer tipo de proselitismo, seja ele político, religioso ou qualquer outra coisa, né? O canal Plural, então, os conteúdos que vão para a grade do canal Plural, ele tenta sempre respeitar essas questões, né? A questão das minorias, dar voz para essas minorias, para as pessoas, falar do meio ambiente, falar do ecossistema como um todo, levar conhecimento, educação, informação, ensino, né? Mas sem qualquer tipo de viés ideológico ou uma bandeira específica de que então nós somos desse lado, daquele lado, ou esse tipo de pessoa e não é do outro. Então, essa é a missão, vamos chamar assim, é o pilar que norteia o conteúdo que vai ser transmitido no canal Plural e nas nossas demais plataformas. Portanto, além do padrão técnico de exibição, a gente tem um padrão ético e o Canal Plural ele visa colaborar para a construção da cidadania. Ou seja, vivemos numa república. Todos nós somos responsáveis pela coisa pública. Dentro da coisa pública tem a comunicação, tem a arte, tem a cultura, tem a defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes, tem a defesa de direitos de idosos, né? Isso. Da comunidade GLBTQIA+, etc. Enfim, e de respeitar as diferenças. Acho que antes mesmo da gente falar em diversidade, né, Marcelo? Ah, A gente precisa aprender a respeitar as diferenças. Então nós temos esse papel, né, Emerson, na tua fala fica evidente, né, de colaborar com a construção da cidadania e, inclusive, desconstruir informações que prejudicam as pessoas. É basicamente isso. A partir dessa essência, qualquer pessoa, entidade que queira ter um espaço, queira falar sobre aquilo que é importante para ela, né? Ela tem esse espaço de se manifestar de uma forma educada, sem fazer ataques, sem fazer exclusão de outros pensamentos, né? E a gente, lógico, faz uma curadoria disso daí. Então, nós analisamos antes para ver se tudo está em conformidade com as leis que norteiam e balizam aquilo que são as regras para um canal comunitário, e também se não tem ali nenhum tipo de ofensa séria ou gratuita a outro tipo de pensamento, né? Vamos assim colocar. E tomando hoje muito cuidado com aquela questão mesmo assim de proteger, né? O menor, o adolescente, porque nós estamos num período muito crítico, eu diria, né, e bastante preocupante em termos do que vem acontecendo com nossas crianças, né? E aí eu falo abertamente em termos da
sexualização, em termos aí da adultização que está muito em pauta, né? E a gente precisa preservar essa criança, dar voz para ela e dar oportunidade para que ela trilhe um bom caminho. Então, nós nos preocupamos com isso, Cometa. Aliás, falar um pouco de arte agora, Emerson, né? Você tem uma veia artística e, aliás, uma das coisas que nesses dias eu pensei, refleti, as pessoas às vezes, por viverem nessa sociedade ainda tão desigual, ao saírem, por exemplo, 4 horas da manhã para trabalhar, deixam a sua expressão artística dentro do criado mundo, né? E o quanto é importante a arte, né? Porque ela alimenta a nossa alma, né? E aí a gente, sem a arte, a gente embrutece. E sem a arte também a gente é facilmente levado a comprar determinados pensamentos que não são tão bons para todos, que não são bons para todos. E você tem uma veia artística que faz com que a sua pessoa seja uma pessoa sensível. Você é autor de um livro. Como surgiu esse projeto e qual a relação desse projeto com o Canal Plural TV Comunitária de São José dos Campos? Esse é um aspecto assim bem pessoal, né? E que eu, claro, tenho gosto em partilhar, mas isso é como eu disse, vai lá nas minhas origens, né? Desde a minha avó, contadora de história, da minha avó, que era professora de língua portuguesa e era portuguesa, né? E sempre ali incutiu coisas boas. E a gente cresce, passa na mão de muita gente, né? No bom sentido, de grandes professores. Acho que a gente tem que valorizar essa questão, né? Do ensino básico, fundamental, depois médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, tudo isso que a gente passa na vida, né? E isso vai fazendo parte de nós, né? E a nossa observação também da sociedade, das relações, dos momentos felizes, dos momentos em que a gente tem dor, né? E como a gente supera essas dores e como que a gente entende essas dores e às vezes não entende ainda e convive com elas, né? Depois de uma certa idade, eu diria aí quando eu tinha provavelmente por volta de uns 37 anos, já eu comecei a escrever alguns textos que vinham assim na minha cabeça, que na verdade eram sentimentos, né? E reflexões, e passava isso para o meu telemóvel, um papel, esse tipo de coisa. E um dia eu partilhei isso com a minha mulher, e a minha mulher falou assim: Poxa, Emerson, você faz essas coisas, né? E guarda consigo. Não... É bonito, né? E por um acaso, a minha mulher tem bastante conhecimento na área literária também. Falou: Poxa, faça isso tudo para algo organizado, né? Então ela me deu um caderno de anotações, que eu, num outro momento, eu posso partilhar com vocês, mando uma foto, não tem nenhum problema. E eu comecei a organizar aquilo, passando na mão para esse caderno, né? E quando eu comecei a fazer isso, Cometa e Marcelo, eu comecei a reviver os sentimentos, porque quando a gente escreve é isso, né? A gente quando matuta, então a gente está vivendo aquele momento. Depois a gente passa aquilo para o papel, a gente está vivendo aquele momento de novo. Depois, quando eu fui passar para um caderno de anotações, eu estava vivendo aquele sentimento de novo. E esse processo de viver o sentimento várias vezes faz com que a gente aperfeiçoe também nosso senso crítico das coisas. Então, começou assim. E depois desse caderno, acabou virando um livro, que eu queria organizar isso de uma forma melhor, então usei plataformas digitais e fiz tudo por conta própria, né? E produzi esse livro que são textos corridos e reflexões que abordam vários temas aí, muito pessoal, tá lá no meu livro, né? E depois algumas coisas que são de senso crítico e envolvem a sociedade. Qual que é a relação disso com o canal Plural? Eu acho que toda, porque eu comecei a fazer esse tipo de trabalho com mais intensidade a partir do convívio com outros artistas, né, em geral. Músicos, escritores, poetas, artistas plásticos e outros, né, que compõem aí e nos
com conteúdo para o Canal Plural e então, acho que me senti motivado a expressar mais essa questão em forma de uma arte escrita, né? Então, eu acho que tem uma grande relação, porque desses últimos 6 anos, né? E depois eu queria voltar na questão da pandemia, que foi bastante importante também. Esse convívio com a arte, com a prosa, com os vídeos e como colocar isso me ajudou bastante. Eu acho que na formação desse livro aqui, olha, eu vou mostrar aqui, depois eu mando para vocês. Esse é o mesmo livro, tem uma capa e tem outra capa. É um livrinho já com umas 300 páginas aí, bem interessante. E eu agradeço, porque eu pude partilhar isso com meus colegas também do Canal Plural, né? E receber feedback. Mas a pretensão mesmo é muito pessoal, tá? É de deixar isso para os meus filhos um dia, né? Lógico que está à venda também, mas o objetivo aqui era organizar as ideias que eu tinha feito e tem alguns textos que eu já partilhei, tem pessoas que gostam, criticam, enfim, mas foi isso. Então, ah, em resumo, acho que a ligação com o Canal Plural, posso dizer que foi a partir de ver outros artistas sendo corajosos para exibir o seu conteúdo ou para tentar concretizar os seus sonhos, as suas ideias, deu-me também inspiração para que eu, então, fosse atrás de uma melhor organização daquele meu caderno de anotações, uma plataforma que gerasse depois um livro, tá? Então, é isso. Obrigado por perguntar e eu tenho muito carinho em partilhar isso, porque são mesmo coisas bem que nasceram aqui dentro do coração, da cabeça, que depois virou papel e está disponível hoje para quem quiser, tá bom? Não, você me remeteu a escrever aqui uma palavra, eu misturei antropologia com poética, né? A gente não pode deixar de afirmar a antropoética na dimensão tecnológica, né? Eu acho que Exato. a poética do espaço tecnológico, né? O que ele possibilita, o que ele capilariza, né? Poesia vem de poieses, poieses é trabalho, poieses também é o arado, né? Ah, Ou seja, poieses é intrínseco ao ser humano, desde quando ele se organiza em comunidades. Nós estamos num canal comunitário e fazer essa dosagem, né, Emerson, que é um trabalho muito interessante, é como mexer na terra, né? O adubo talvez seja a tecnologia, pode ser, né? Ele pode ser o adubo, mas eu não posso perder a poética, eu não posso perder a ternura, eu não posso perder a essencialidade. Muito importante, né? Agora há pouco eu cantarolei aqui, no ventre da terra do Vale do Paraíba, acolhe sentimentos, sentimentos dos caipiras, né? Pensar nisso. Brilhante, Everson, brilhante. brilhante, hein? Marcelo, e você, essa poética do cinema que continua sempre viva nessa tua trajetória, né? Aliás, o seu encontro com a Celebreiros é inesquecível, né? E o quanto que a gente está junto agora também no canal Ah, Plural, você trazendo esse teu olhar, né, do cinema, né? para mim é muito importante que é a minha vida, né? Cinema foi minha vida. Eu estou com 65 anos, 45 anos de profissão, né? De conhecer o Brasil. É uma paixão. Eu, assim, falar do cinema para mim, cara, assim, é muito forte. Eu vou falar para vocês. Eu até estou numa mudança de casa, assim, coincidiu, e eu fico pegando nos roteiros, nas agendas de 40 anos atrás, 45. Cara, é incrível. É uma história, gente, que eu falo, poxa, olha o que que nós fizemos, onde é que nós andamos, onde é que foi esse local. E você fica resgatando essas fotos. Então, essa poesia, que eu não sou nenhum poeta, né, como vocês, né, o Emerson e o Cometa, que eu transformei que é a minha experiência, que eu quero passar para o canal Plural, né? O que eu tento perto de vocês é passar essa poesia do cinema, que eu acho que está indo, né? A gente está conseguindo fazer, né? Que dá essa alegria, passar esse prazer. Para mim é um prazer. A primeira coisa que vem de uma poesia é um prazer e do cinema também, né? É esse prazer. O Canal Plural foi uma luta que eu
desde o começo coloquei, que hoje eu vejo sendo uma realidade já no Canal Plural, que é é uma TV comunitária de São José dos Campos, mas nós não restringimos aos limites de São José dos Campos, né. E essa mudança de mentalidade hoje é realidade no Canal Plural, onde a gente, valoriza o que é nosso, da terra, mas vai atrás também de conteúdo e coisas que estão para além, né, de É. São José dos Campos. Claro, e isso passando para os adolescentes, né, que têm com dificuldades de acesso agora. Como isso é feito? Porque sempre tem ali um participante, né, do projeto com a gente, e aí eles têm uma ideia de como é exibir ao vivo para o mundo uma tecnologia que na minha época ia lá um caminhão com antena imensa. Hoje vai lá, a pessoa vai com o celular, eu já vi o Eduardo chegando lá com o celular e transmitindo ao vivo uma TV para o mundo. E as crianças estão vendo como é isso, então não é um mistério para eles. E já que nós estamos no stream, na tela do celular, a TV é plural também dá mais acesso a essa quantidade de TVs comunitárias, né, para ficar exibindo os seus filmes. Então, né, toda a região do Vale poderia exibir todos os filmes do Vale, de Ubatuba, de Aparecida, de Jacareí, de Taubaté, né, que foi, poxa, uma capital do cinema brasileiro, É, com Mazzaropi, a gente esquece, tá aqui tão perto. E Taubaté, poxa, para mim um dos maiores produtores brasileiros é o Mazzaropi, é um cara que ele era plural também, né? Que ele ficava ali, ele fazia o roteiro dele, produzia, exibia em datas ele fazia lançamento de filmes em datas que a pessoa, não vai não, porque é feriado. O cara exibia e todo o filme dele foi um sucesso, ainda é. Então, isso que a TV Plural quer resgatar, essa coisa lá atrás também, né, que as pessoas com dificuldades do acesso à película, né, os filmes ainda aí, que ainda estão em ótico, essas coisas, é chegar na TV Plural com a gente, né? O futuro da televisão, enquanto processo, né, e não como eletrodoméstico, é uma televisão sob demanda, né, ela vai funcionar sob demanda, e já funciona hoje, já é uma realidade, onde as pessoas, decidem o que elas querem assistir, quando querem assistir. Então, para o canal Plural, essa é uma realidade também, um desafio nosso, estar conectado com todas as plataformas e grandes mídias sociais que existem, porque elas são importantes para a gente fazer parte e difundir aquilo que a gente acredita que é valor construtivo para a sociedade, né? E depois ter uma plataforma também, isso nós ainda não temos por conta de recurso, ah, mas vai chegar lá, de fazer com que a televisão e o canal plural funcione sob demanda, né? Que é a tendência. Nós já temos hoje a segmentação, então tem canais que são focados em esporte, canais que são focados em arte e cultura, em cinema, em jornal, né? Enfim, isso já existe. E o canal plural hoje ele trabalha com muita qualidade, no seu conteúdo, mas ainda trabalha hoje numa grade que fica rodando, né, e vai ali aleatoriamente colocando dentro dos horários as grades mais adequadas ao público daquele horário. Mas pensando num canal que é global, porque pode ser assistido de qualquer parte do planeta, o próximo passo que eu vejo para o canal Plural é transformar isso, numa plataforma sob demanda, né, que é fazer com que o nosso espectador escolha também, dentro do nosso leque de opções que temos, aquilo que quer ver e quando ver, para além de uma grade principal, que vai respeitar um time zone, um fuso horário, seja do Brasil, e a gente pode ter, por exemplo, esse fuso horário, por exemplo, de Londres, rodando as nossas programações apropriadas àquele fuso horário. Então, essa combinação, por exemplo, de um conteúdo que eu exibo hoje, às 10 da manhã no Brasil, eu preciso tomar cuidado para que no Japão é 10 da noite, né?
E será que ele está adequado para esse público do Japão, que também pode nos assistir, e temos comunidade brasileira lá? Então, esse é o novo desafio que eu vejo para o Canal Plural. Cara, assim, no que eu acho, né, o que a gente quer passar é uma questão de qualidade, que o Vale é possível ele produzir com qualidade e que a gente vai dar acesso a essas pessoas. Por exemplo, eu estava até aqui agora falando com o Walter Lima. Olha, dia 15, a gente, depois do dia 15, vê aí o dia que você pode falar com a gente. E depois do Walter Lima, porque é um ícone, um diretor maravilhoso, eu sou apaixonado nele, fiz filmes com ele, é uma pessoa maravilhosa. Tem um filme para produzir com ele em Minas agora. E depois vem outros. Eu vou tentar a Márcia Faria, que é uma diretora que está em ascensão. Ela, por anos, trabalhou de assistente de direção. O Sérgio Machado, que também trabalhou comigo. Nós trabalhamos juntos na Central do Brasil, Cidade Baixa, que ele já foi diretor do Cidade Baixa. É esperar essa qualidade, sabe? Dizer que a gente é possível fazer com qualidade e acesso nacional, né? Pela estratégia que tem no Vale do Paraíba. Então, a gente está perdendo muito tempo. Esse Vale do Paraíba ele tem um poder maior, ele está sendo seguro. E a TV Plural quer passar isso. Olha como é possível, né? A gente quer exibir filmes brasileiros, a gente quer exibir os curtas, metragem também brasileiro e local. Até estou fazendo um acordo com a Universidade Federal de Tocantins, aonde eu dou um curso lá online para o UFT, que todos os curtas realizados pelos alunos lá durante um ano, que depois a gente exibe aqui, sabe? Então, essa abertura que o Canal Plural quer fazer, e quem mais o Brasil inteiro aí quiser, o Canal Plural exibe, não é comunitário da região de São José, ele é comunitário para mostrar para todo mundo aí, né? Eu espero isso daí. Essa abordagem nova do Canal Plural, com essa estrutura que nós temos hoje, e com os entrevistados que vêm pela frente, eu não tenho dúvidas de que vai ser maravilhoso, vai ser um registro assim fantástico de grandes perfis, de grandes pessoas que vão doar para nós a possibilidade de conhecê-los melhor e transferir esse conhecimento para todos, através do Canal Plural, né? Que hoje está no mundo todo. Pela internet, você pode acessar o canal onde você estiver, você acessa o Canal Plural. Pode baixar na app também, para Android ou iOS, e assistir o Canal Plural. E isso a gente conquistou, né? Conquistou e com muita qualidade. Aliás, tem muita coisa aí que vai estrear no Canal Plural que tem tudo a ver com essa conversa que a gente teve agora. Estamos chegando ao final. Teve não, estamos a conversar ainda com o Emerson e com o Marcelo. E agradeço também pelo fato de fazer parte dessa equipe maravilhosa. O quanto que eu aprendo com vocês aqui, o quanto que vocês têm para mostrar para esse mundo, e nós juntos aí cantamos bem melhor do que sozinhos, né? Vamos lá, Emerson, obrigado, viu? Marcelo, obrigado por estar com a gente, né? Poxa, obrigado vocês aí também. A gente tem atrás aqui na frente das câmeras, né, que é o Gui também, que o Gui pode chegar aqui e dar um alô aí, Gui, porque essa é a turma que nós fizemos esse programa, né? Tu tá ali perto, assim, tamo aí. Mas legal, obrigado mesmo, Emerson. Foi um prazer. Poxa, parabéns por tudo aí. Agradecer o Gui também, que o nosso fotógrafo. Ao Cometa, que sempre é um prazer, uma coisa que me traz uma cultura, uma coisa imensa, né? Que é as palavras do Cometa. Às vezes eu tenho que olhar aqui no chat para falar com ele. Mas deixa eu ver, o Cometa perguntando. Mas é isso. Bom, obrigado a todos. Você continua aqui no Canal Plural, TV Comunitária de São José dos Campos, a TV da Educação, Diversidade e Economia da Cultura. A gente volta em breve. Fique ligado na nossa programação. Um abraço a todos vocês e obrigado pela audiência.